Fala galera ligada aqui no Extracampo, tô de volta, hein? Alemos aqui na área chegando pra gente fazer aquele pós-jogo bacana com a Alemanha 1, Paraguai também um jogo que culminou na eliminação da Alemanha, acho que ninguém imaginava, né? A Alemanha caindo, portanto, na Copa do Mundo, ainda mais pro Paraguai, mas aconteceu de uma maneira que acho que só os roteiros de zebra mesmo imaginavam, porque a Alemanha foi seduzida, né, pela retranca paraguaia, acabou sendo, portanto, surpreendida, não conseguiu virar o jogo, foi nos pênaltis, enfim, acabou sendo eliminado. A gente vai falar um pouquinho sobre essa partida. Já tivemos hoje o Brasil conseguindo uma classificação a base fórceps diante da seleção do Japão, uma vitória por 2 a 1 no finalzinho. Tivemos ontem também uma vitória também arrancada no apagar das luzes do Canadá em cima da África do Sul, mas dessa vez diferente. A Alemanha então caindo para a seleção paraguaia. O jogo que aconteceu inclusive na cidade de Boston, o estádio estava lotado sempre, a Alemanha com a maioria dos torcedores, né, mas os paraguaios fizeram muito barulho. O time alemão começou o jogo como a gente imaginava. O Julian Nagelsmann, perdão, começou a partida com a escalação com o Kimmich, com o Tah, com o Rudiger e com o Brawl. Diria até que o Kimmich jogando um pouco mais na base da volância do que propriamente dito na lateral direita, com o Brawl fazendo ali uma espécie de terceiro defensor, para acumular uma saída de 3 na maior parte das saídas de bola da Alemanha na partida. E a gente teve o meio campo aqui com Pavlovic e com Imetia fazendo ali uma linha com 3 jogadores juntamente ao Kimmich, né? Ou seja, fazendo ali quase que 3 zagueiros, depois 3 defensores que se movimentavam bastante justamente para poder dar uma circulação na frente da área do Paraguai e conseguir envolver a defesa paraguaia nessa partida. E a gente tinha que em tese, né, seria ali os 2 jogadores no meio campo, que é o Wirtz e o Sané, um pouco mais avançados juntamente ao Undav e o Havertz. O Havertz sendo ali um coringa no ataque e o Undav um pouco mais fixo como centroavante, que ele realmente faz quando joga no seu time, que é atualmente o Stuttgart. A Alemanha sofreu de um defeito, aliás, uma questão que a gente tem que falar, que o Brasil também tem sofrido, que é o quê? Manter muitos jogadores à frente da linha da bola, o que faz com que o time tenha que jogar um pouco menos a bola para trás. Claro, isso é do jogo, é normal, é necessidade, mas acaba que você tem menos margem para erro. E tudo bem que o time do Paraguai é distante de ser o mesmo time que é o Japão, né? No caso do jogo do Brasil, o time do Paraguai não tem essa velocidade de saída de jogo. Mesmo assim, acabou quando teve, né, essa possibilidade de sair para o jogo, e a Alemanha tinha um pouco mais de dificuldade para recompor. Sorte que os jogadores do Paraguai acabaram não aproveitando muito as chances que teve, né? Até porque só estava basicamente lá o Ávalos lá na frente, meio que isolado. O Paraguai iniciou o jogo com o Gil, goleiro, que aliás para mim foi o grande destaque do jogo, de acordo com os aplicativos aí de estatísticas, né, especialmente o nosso querido Flash Score, foi o principal nome da partida, do jogador com maior nota desse jogo também para própria FIFA, né? Foi escolhido como o homem man of the match, né? O melhor do jogo, enfim. E aí o time que tinha o Cáceres, hoje Gomes, Canali e o Alonso, novamente formando a linha com 4 zagueiros, aliás, 4 defensores, mas na prática 3 zagueiros, porque o Cáceres subia um pouco mais, se aliar um pouco mais além de meio campo, porque o Almiron, que era o meio campista pela direita, ele subia mais para o ataque, então tinha que ter alguém para recompor no meio campo, e com isso o Paraguai ficava realmente na faixa ali com 3 zagueiros, e aí tinha o Galarza e o Cáceres. Quando o Galarza descia, o Cáceres descia junto, formando 5 defensores, meio campo com Bobadilha e o Cubas, e mais à frente, como eu disse, o Almiron mais pelo lado direito, mas circulando também pelo meio, com o Enciso e com o Ávalos, né? Aliás, acho que o Ávalos não entrou tão bem assim no jogo, errou muito. Também teve muito pouca bola chegando nele, de verdade seja dita. O Canali foi muito bem no jogo, jogador que conseguiu dar muito combate ao longo da partida, o zagueiro Canali, ele que fez uma partida, acho que até melhor do que vinha fazendo, do que poderia ter feito anteriormente o outro defensor do time do Paraguai. Deixa eu só conferir aqui quem foi, porque ele acabou não entrando, foi o jogador Cubas, não, foi o jogador Cubas que jogou anteriormente, né, na primeira partida contra os Estados Unidos, na linha de defesa. E aí é o seguinte, com essa formação, era o que a gente esperava, a Alemanha o tempo todo no ataque, a Alemanha conseguindo saídas, né, hora após hora, só que muito parecido com o que aconteceu contra a Costa do Marfim, sem êxito, talvez com pouca inspiração. A torcida alemã queria o Voltemade, que entrou no segundo tempo no lugar do Undav, acho que também deu pouca chance, pouca margem para poder ter um acerto, a agregar um pouco mais ofensivamente. E a seleção alemã, o Nagelsmann não via muita solução não, a seleção com poucas ideias, né? Acho que foi muita transpiração, pouca inspiração, teve sim chegadas, finalizou bastante, só que se a gente for analisar mesmo, as chances claras de gol foram poucas, o que mostrou muito que foi essa partida.
O Paraguai abre o placar aos 42 do primeiro tempo, uma jogada muito boa, né, trabalhada pela direita, o Almirón Enciso fazendo ali um trabalho espetacular, o cruzamento do Cáceres para vir um toque de cabeça, né, na ocasião para abrir o placar do próprio jogador Enciso para vencer o Neuer nas costas dos dois marcadores da Alemanha que estavam mais recuados, ele veio de trás, né, ali da marca do pênalti. Depois disso, a Alemanha voltou para o segundo tempo como a gente já imaginava, realmente sem o Paraguai sem muita força de contra-ataque para poder tentar segurar até o final do jogo. A Alemanha chegou a empatar a partida então com o Havertz, no lance inclusive oportuno, né, em que ele consegue se livrar ali pelo meio dos dois defensores e conseguir escorar para o gol, mas depois disso a Alemanha já não consegue muita coisa. Cria uma chance ou outra, é claro, tem também o gol do Tac que acabou sendo anulado, né, e para mim corretamente anulado, acho que não há muito a dizer em relação a isso, e aí vai para a prorrogação, e aí as coisas se resolvem. Na prorrogação, a seleção da Alemanha ela consegue se manter muito no ataque ainda, com o Kimmich ao todo tocando 142 passes, distribuindo o jogo o tempo todo, mas era isso, era a Alemanha cercando a área do Paraguai, que fechava ali uma linha com 5 defensores, né, parecido com o que o Japão está fazendo com o Brasil, só que a diferença é que o Paraguai é um pouco mais lento, dava mais combate, né, faz mais faltas, então parava mais o jogo, a Alemanha foi ficando nervosa, tem um ponto que chegou no final da partida, pênaltis. E aí, nas finalidades, realmente ficou difícil para poder a gente definir qualquer coisa que não fosse o brilhantismo do goleiro Gil. O Havertz logo de cara perdeu, aí o Maurício fez, o Kimmich fez, o Gustavo Gomes fez para o Paraguai, o Musiala fez para a Alemanha, aí o Galarza fez o torcedor do Vasco, hein? Olha aí o Galarza fazendo para o Paraguai. Aí o Volter Matos que entrou praticamente só para isso. Aliás, só para isso não. Ele entrou e perdeu o Sanabria, que entrou praticamente só para isso. Esse sim perdeu para o Paraguai. Quando o Amiri faz de pênalti, era só o Balbuena completar, mas ele perde também. E aí, na morte súbita, né, na sexta cobrança, o Tá chuta alto demais, pega muito embaixo na bola, e aí o Canale, para poder completar a partidaça que ele fez, jogador que soube se movimentar, soube conduzir muito bem as pressões, também que sofria na linha de defesa da seleção paraguaia, que agora vai, portanto, se classificando na Copa do Mundo para poder esperar aí o seu adversário, né? É uma surpresa enorme. Acredito que a França deve encarar a seleção do Paraguai na próxima fase, depois vai entrar no caminho também a seleção da Holanda, acho que vai ser interessante esse confronto. O Brasil lá do outro lado vai ter seleções talvez menos fortes, mas serve para a gente ver, não tem mais bobo no futebol. O Paraguai conseguiu arrancar esse empate depois de ter feito o mesmo jogo praticamente que tinha feito diante ali da seleção da Turquia, né? Um jogo parecido, onde inclusive ele sofreu ainda mais ataques. A Turquia conseguiu ter mais êxito não porque terminou no zero realmente, mas conseguiu criar mais chances claras de gol do que a própria Alemanha. Acho que passa muito da falta de clareza de ideias que a Alemanha apresenta, um pouquinho menos de organização, fica se colocando muito na individualidade do Sané, do Havertz, do Wirtz, que quando não vão estar no dia inspirado ou muito bem marcados, o jogo não vai sair. Foi o que aconteceu hoje. Boa sorte aí para o futuro alemão, para o Paraguai, história sendo feita, parabéns, a gente se vê aqui no Extracampo, ainda hoje tem mais análise, aliás tem jogão entre Marrocos e Holanda, estamos muito animados para essa partida. Forte abraço, tamo junto, se inscreve, curte aqui a gente no YouTube que a gente vem ainda com muito mais conteúdo. Forte abraço.